Olá, professores, diretores e coordenadores do Ministério da Criança, aqui da Associação Mineira Sul. Sejam muito bem-vindos a mais uma trimestral. Talvez você, professor, que está chegando nesse novo trimestre, talvez ouça essa palavra trimestral e fique pensando, mas que reunião é essa? O que vai acontecer? O que nós vamos assistir? Bom, trimestral é uma reunião muito importante, queridos, que acontece a cada 3 meses. E para que serve essa trimestral? Bom, sabe quando a gente se recicla? Quando nós aprendemos coisas novas? Quando assistimos uma ideia e pensamos, puxa, que legal! Se eu fizer isso para as minhas crianças lá na minha igreja, elas vão amar. A trimestral serve para motivar você, para colocar fogo no seu coração, para que quando você voltar para a sua igreja, voltar para a sua classe, você ali dê o seu melhor, não apenas para as crianças, mas também para o Senhor. E eu gostaria muito de ler um texto da Bíblia com você que está aí conosco, que é no livro de Jeremias, o 1º capítulo. Você se lembra quando o Senhor fez o chamado, quando convocou Jeremias para ser o profeta das nações? Você se lembra a reação de Jeremias? Quando eu olho aqui para o verso 6, 7 e o verso 8, são versos pequenos, eu vejo aqui o desespero de Jeremias, porque ele era muito novo. Ele era novato naquele ramo de ser um profeta, mas então ele esboça uma reação incrível. Talvez seja uma reação comum a gente, né? Comum a você e a mim. Olha o que ele diz no verso 6. Então lhe disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Verso 7. Mas o Senhor me disse, não digas, eu passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, você irá. E tudo quanto eu te mandar falar, você falará. E o verso 8 termina dizendo, não temas, Jeremias, diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Querido professor, professora, você que já está no Ministério da Criança talvez há bastante tempo, sabe, não tenha medo de nada, porque o Senhor convocou você, Ele chamou você e você está exatamente aonde você precisa estar. Permita ser usado pelo Senhor, pelo Espírito Santo. Assista aos vídeos dessa trimestral, principalmente da sua classe, para que você possa ser inspirado e inspirada para continuar fazendo o trabalho que afinal é do Senhor. Por isso, teremos vídeos aqui das classes infantis, falando sobre os pais de esperança, sobre a classe bíblica, sobre adolescentes também. Vai ser maravilhoso ter a sua companhia. Por isso, fique com a gente aqui nessa trimestral e que o Senhor te abençoe mais. Um beijo carinhoso para todos vocês.
Olá, professores, diretores e coordenadores do Ministério da Criança! Que honra, que prazer ter você aqui conosco assistindo a esse vídeo. Nesse vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre as classes bíblicas e olha que assunto importante. Como esse assunto tem conteúdo para a gente falar. É claro que devido ao nosso tempo, nós vamos aqui enfatizar algumas coisas importantes para que ela aconteça aí na sua igreja. Sabe, nós passamos pouco tempo com as nossas crianças na igreja. Geralmente é a cada sábado, 50 minutos a 1 hora. É muito pouco, não é? É pouco tempo para que ela conheça toda a palavra de Deus, para que ela se alimente, para que ela conheça a palavra do Senhor. É pouco tempo, mas as classes bíblicas são uma ferramenta poderosa para aguçar a curiosidade e aumentar o conhecimento das nossas crianças para com o livro sagrado. Sabe qual é o nosso desafio, professor? O nosso desafio é fazer da palavra de Deus algo tão saboroso que as crianças anseiem e desejem conhecer cada vez mais. Mas precisamos cuidar com a linguagem que vamos contar as histórias bíblicas para as nossas crianças. Que tal se você usar um material lúdico como esse? Olha que coisa mais linda essa Bíblia ilustrada. Aqui, feita em material EVA, você pode apresentar várias histórias. Essa que você está vendo é sobre a criação, é claro. Olha que coisa mais linda. Imagine você contar essas histórias para as crianças que estão na sua igreja. Olha que coisa maravilhosa, que fantástico! Elas iriam gostar muito, não iriam? Porque quando nós explicamos as histórias para as crianças, elas não entendem como nós adultos. Nós adultos nos sentamos na igreja, olhamos para frente vendo o pregador falar, nós nos concentramos e dentro de meia hora, 35 minutos, nós fomos alimentados por aquilo que a pessoa pregou. Mas com a criança não é assim, porque o tempo de atenção dela é bem reduzido. Mas, se você apresentar um material lúdico, chamando a atenção da criança para aquilo que você vai contar, sabe o que você fez? Você abriu a mente da criança. E ela vai poder participar do momento da história. E aquela história vai entrar no seu coração e ali vai ficar. Queridos, nós temos aqui os materiais de apoio. Materiais escritos especificamente para as nossas crianças, numa linguagem que as atenda. Porque as crianças gostam de desafio. Elas gostam de caça-palavras, elas gostam de relacionar o número com a letra e formar então a frase misteriosa. Elas gostam de ser desafiadas. E esse material, para crianças que já sabem ler e escrever, fará a diferença e você poderá trabalhar com seus pequenos. Esse material você encontra disponível na sua associação e também por meios digitais, ok? Sabe, professores, diretores, pais que estão aí acompanhando esse vídeo, a classe bíblica é um momento muito importante na vida de uma criança que, por exemplo, está conhecendo sobre Jesus. Ela vai entender, ali por volta dos 7, 8 anos de idade, que Jesus é o seu salvador pessoal. E ela já tem condições de tomar decisões ao lado do Senhor. Nós queremos que os nossos filhos, que as nossas crianças,
elas cresçam, se desenvolvam e andem nos caminhos do Senhor, não é mesmo? Então precisamos nos dedicar nesse ministério das classes bíblicas. Deve acontecer uma vez por semana, talvez ali 40 minutos. Você talvez pense, eu não sei dar estudo bíblico para uma criança. Tudo bem, mas na sua igreja deve ter alguém que tenha essa habilidade. Mas lembre-se de Jeremias, que se achava tão pequeno para a função. E o Senhor o capacitou. Assim será com você, se você se dispor a fazer isso. Sabe, o bom de ser professor, a maravilha de ser professora é que quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. E nós desejamos que essas crianças conheçam o Senhor. E quando tiverem a idade apropriada, elas tenham condições de se batizar e se tornar um adventista do sétimo dia. Esse é o nosso sonho para os nossos filhos, não é mesmo? Aguardar a eternidade que já está chegando. Sabe, eu convidei um professor, um pastor que tem bastante experiência neste assunto para falar um pouquinho com a gente sobre um projeto maravilhoso chamado Pais de Esperança. Pastor Robinho, como nós chamamos. Seja muito bem-vindo a esse vídeo, a esse treinamento. Fala um pouquinho pra gente, pastor, o que é o projeto Pais de Esperança? Como que ele funciona? Que Deus te abençoe, pastor, que ele te use para nos explicar esse vídeo agora. Olá, queridos pais, queridos professores e professoras do Ministério da Criança, diretores e diretoras do Ministério da Criança. É muito bom estar com vocês aqui para falar do projeto Pais de Esperança. Obrigado, professora Laísa, pelo convite. Bem, o que é o Pais de Esperança? É muito comum, quando chega a época do filho batizado, as nossas crianças batizarem, alguns pais dizerem assim: meu filho não está preparado para o batismo. Eu vou deixar mais para frente, eu acho que agora não é a hora, porque ele não está preparado. Bem, surge um questionamento: por que o filho não está preparado? Visto que a criança é da igreja, a criança está ouvindo tantas coisas sobre a igreja, a criança, nesse caso, é filha ou filho de um adventista, por que o filho não está preparado? A gente sabe bem que realmente durante a semana nós só temos 1 hora de uma classe de escola sabatina infantil por semana para cada criança. Talvez uma igreja que tenha também, além da escola sabatina infantil, talvez a igreja também tenha o clube de aventureiros, talvez a igreja tenha também um pequeno grupo infantil. Talvez essa igreja bem completa tenha uma classe bíblica infantil. Ela tem as 4 coisas, veja, escola sabatina, classe bíblica infantil, pequeno grupo infantil e o clube de aventureiros ou desbravadores com a sua classe bíblica ali do currículo deles. Bem, você tem aí então a igreja completa fazendo aí para essa criança 4 oportunidades dela estudar a Bíblia, mas a gente sabe também que nem todas as igrejas nós temos as 4 coisas. Talvez nós temos igrejas que só tem mesmo a classe da escola sabatina infantil, ali no jardim, no primário, no hall, no juvenil. E de fato, 1 hora por semana é muito pouco desse contato com a palavra de Deus. E é por isso que é a hora da igreja chegar junto, mas também da família chegar junto no preparo das nossas crianças. E aí é a hora de nós cumprirmos aquilo que está, como pais, o que está lá em Provérbios capítulo 22, verso 6, que é ensinar a criança no caminho em que se deve andar. Veja, não é ensinar a criança sobre o caminho que ela deve ir. Vamos colocar assim, Olha, você tem que ir para a igreja, você tem que ir para o pequeno grupo, você tem que ir para a escolinha ali do sábado, mas não é só isso, é também ensinar a criança junto no caminho, é estar junto, é andar junto com ela. Por isso é muito importante os pais estarem envolvidos no processo de doutrina, o processo de doutrina das nossas crianças. Por isso que veio esse projeto Pais de Esperança,
que são pais que vão somar os seus esforços junto com os esforços que a igreja tem, né? O Ministério da Criança, o Ministério dos Aventureiros e Desbravadores, o próprio Ministério da Igreja, né? Em geral, todas as frentes missionárias da igreja, juntar as forças da igreja com as forças do pai, da mãe, dos avós, enfim, da família, para que essa criança tenha todo o seu suporte de doutrina, para que assim ela esteja preparada quando chegar a idade do batismo. Nós sabemos que, como adventista, nós, como igreja, batizamos as crianças a partir da idade de 8, 9 anos, que é a idade da razão. Elas já discernem o que é certo, o que é errado, e elas sabem muito bem se elas querem ou não Jesus para a sua vida. Lógico, a compreensão das crianças sobre as doutrinas, sobre as coisas, até mesmo da vida, é diferente no formato delas de um adulto, mas dentro daquilo, do universo delas, elas são capazes de entender se elas querem ou não Jesus, se elas aceitam ou não os ensinamentos de Jesus em sua vida. E para isso, nós estamos lançando esse projeto, né, aqui em nossa união, aqui em nossa associação, que é o Pais de Esperança. Como funciona? Os pais estão diretamente envolvidos no processo de dar estudos bíblicos, né, de estar acompanhando a criança com a Bíblia para a formação do seu batismo. Isso acontece ao longo do ano, né, vai ter um momento certo que os pastores vão trazer o material junto ao Ministério da Criança, vão estar disponibilizando esse material para os pais serão chamados à frente na igreja para um dia especial de consagração dos pais. Os pais, então, agora entram nessa missão, né, que muitos dos pais já têm, mas agora de forma didática, de forma contínua, de forma dentro de um projeto, ao ali aceitar essa missão de dar o estudo bíblico, acompanhar os seus filhos em casa. Os pais serão acompanhados pelo Ministério da Criança da Igreja, também pelo Clube de Aventureiros, um suporte, ou desbravadores, e também pelo pastor distrital. Eu sugiro para vocês, diretoras e professoras do Ministério da Criança, criar um grupo de WhatsApp aí na sua igreja. Talvez, se a sua igreja for pequena, talvez aí faça um grupo, né, com mais igrejas do distrito. E levantem aí todas as crianças, não pode ficar ninguém para trás, todas as crianças que têm acima de 8 anos, que já estão, né, ali na idade da razão, que discernem muito bem o que elas querem de Jesus para a sua vida, que já podem ser batizadas na igreja adventista. Então, preparem uma lista com todos esses nomes, crie um grupo no WhatsApp, coloque os pais, né, não coloque as crianças no grupo, cria um grupo para os pais de esperança. Então, tenha lá, né, uma lista de cada criança e adicione os pais dessa criança nesse grupo. É um grupo para vocês trocarem informações, colocarem ali as dúvidas e as respostas. Vocês podem disponibilizar ali recursos, materiais, vídeos, estudos bíblicos em PDF, tudo que puder contribuir para o enriquecimento do estudo bíblico dessas crianças. Ali também o pastor pode estar acompanhando, pode estar marcando, né, visitas, colocando ali a foto das visitas que ele já fez, né, mobilizando ali o grupo, ali dando um feedback para os pais, né, como que o processo está acontecendo em outras casas, em outras igrejas do distrito, né, e é bom, os pais vão motivando, vendo ali, né, que eles não estão sozinhos nesse projeto, que tem vários pais de esperança, né? Então ali o pastor vai acompanhando, vai marcando visita, vai indo à casa dessas crianças, visitando, é uma visita para a criança, para o adolescente que vai ser batizado, logicamente, né, junto aos pais, e ali passando o material, né, dando todo o suporte necessário, para que quando chegarmos lá na primavera, lá naquele batismo, né, mais lindo, aquela época mais linda da nossa igreja, que nós enfeitamos a igreja, nós fazemos entradas, nós colocamos ali, né, as pessoas vestidas de anjos, o pai entra junto com
o pai e a mãe entram junto com a criança. Esse é o projeto Pais de Esperança, junto com ela dentro do tanque. É um projeto especial, ali onde o pai e a mãe vai colocar ali, né, a medalha naquele seu filho que está sendo batizado, vai ganhar um pin ali de Pai de Esperança. Então, é uma data toda festiva, é a data mais bonita, dos batismos mais bonitos na nossa igreja. E para quando chegar essa data, de fato o pai possa olhar para trás no ano que passou e falar assim: meu filho está preparado para ser batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Meu filho está preparado para fazer o seu encontro com Jesus através do batismo. Então, vamos unir, né, as forças que nós temos na nossa igreja, com o Ministério da Criança, aventureiros, através da escola sabatina também, para ali, né, a idade infantil, mas os pais chegarem junto na parte que compete à família, nesse processo de doutrina das crianças, e assim eu creio que nós faremos grandes coisas para o Senhor com as nossas crianças em cima desse projeto, que vai ser uma bênção para a nossa igreja. Conto com vocês, o que precisar da gente também conta aqui com o nosso apoio, e professora Laísa, vai ser uma bênção esse Pais de Esperança na nossa associação. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos.